Estamos caminhando na carta de 1 Pedro, já hoje é a nossa 10ª mensagem. E eu confesso que desde quando, na semana passada, quando eu preguei a respeito de uma vida exemplar, porque agora o apóstolo Pedro, ele começa a falar sobre como a nossa vida deve ser exemplar. E eu fui embora na semana passada perguntando como que seria hoje. Por quê? Porque normalmente se diz que o pastor não pode falar de política no púlpito. Eu nunca falei de política em púlpito, né? Muito menos de chegar aqui e falar partido A, B, C, ou D, ou Y, ou X, ou seja qual for. Mas o texto eu não posso pular. Eu não posso pular o que a palavra... Eu estou pregando, eu estou vindo na sequência. É igual como alguns, quando estão pregando sobre eleição, predestinação, às vezes dá vontade de pular. Alguns falam assim, né, vou pular. Mas o texto aqui, ele está falando, de certa forma, de política. Não vou falar de A, B, C ou D, partido, políticos, mas eu quero falar sobre princípios da palavra de Deus. E o nome da minha mensagem hoje é O Cristão e o Governo Civil. O cristão e o governo civil. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro capítulo 2. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai de amor e Pai celestial, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste momento a nos esvaziarmos de nós mesmos. Abra os nossos olhos para que possamos entender o que a Tua palavra nos diz. Edifica a Tua igreja, ó Pai. Pois é no nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Deixa eu só botar um aqui. Queridos, como eu disse, falar de política não é fácil. Nós vivemos dias em que o assunto está fervendo aqui em nossa pátria, ainda mais que existe entre nós uma espécie de sebastianismo. O que é sebastianismo? Sebastianismo é uma crença mística propagada em Portugal, logo após o desaparecimento de Dom Sebastião, no século XVI, e segundo o qual este rei, como um novo Messias, ele retornaria para levar o país a outros apogeus, glórias e conquistas. De certa forma, é isso que existe muito aqui no Brasil. Parece que muitos aqui aguardam um político que virá e levará o Brasil a outros apogeus de glórias e conquistas. Isso está na mente de muitos brasileiros. E hoje nós chegamos na nossa 10ª mensagem, nessa carta maravilhosa. Até aqui nós temos visto o seguinte, que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo. Nós não somos deste mundo. Que a nossa caminhada aqui, ela deve ser uma caminhada santa em todos os nossos procedimentos. Lá no capítulo 1 ele diz, sede santos porque eu sou santo. Nós devemos viver em união e amor com os irmãos. Ele nos chama de pedras vivas. Nós aqui, pessoas, nós somos pedras vivas que formam um edifício espiritual.
A nossa vida, ela deve ser exemplar, tanto no âmbito particular, como diante das pessoas. Nós devemos viver para a glória de Deus, levando os outros a glorificarem a Deus. E agora, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre submissão. Uma palavra que está caindo em desuso nos nossos dias, porque ela assusta. Ainda mais em uma sociedade pós-moderna e individualista que nós vivemos. Mas a Bíblia fala de submissão. Ela fala. E nós, como cristãos, a nossa morada, ela não é aqui. A nossa morada não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos submeter às autoridades instituídas por Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a submissão às autoridades, mas não somente hoje, nós vamos falar sobre isso hoje, e também nos próximos dois domingos. E qual é a primeira lição que eu gostaria de tirar com vocês aqui? Primeiro, a ordem para submissão. A ordem para a submissão. O versículo 13, a primeira parte diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Antes de falar sobre as autoridades constituídas, eu gostaria que nós entendêssemos um pouco mais a respeito da palavra submissão. Da palavra submissão. O que é submissão? Submissão é um termo militar grego que significa organizar numa forma militar sob o comando de um líder. A palavra submissão era usada nesse contexto. Porém, em uso não militar, quando era usada no dia a dia do povo antigo, ela era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Eu gosto muito da ideia aqui de atitude voluntária. Então, submissão significa o quê? Submissão significa nos colocarmos voluntariamente sob os cuidados das autoridades, cooperando com elas. Eu vou falar de novo. Submissão significa nos colocarmos voluntariamente sob os cuidados das autoridades, cooperando com elas. E reparem que o texto aqui, ele está no imperativo. Sujeitem-se, sendo um mandamento na palavra de Deus. E se existe algo que deve existir na vida do cristão, é a sujeição. Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Porém, muitos ainda enxergam a submissão como uma obediência cega. Por isso que essas pessoas têm medo, mas ela não é uma obediência cega, né? A submissão, ela é voluntária. Você consegue entender? Uma obediência voluntária, nos colocarmos voluntariamente sob os cuidados das autoridades, cooperando com elas. Agora, a quem que nós devemos submeter? O versículo ele começa nos mostrando aqui um mandamento amplo sobre a submissão. Ele diz assim: a toda autoridade constituída entre os homens. A toda autoridade constituída. Toda autoridade constituída entre os homens dá ao versículo aqui uma aplicação mais ampla do que apenas o governo secular. Algo mais amplo, ou seja, por mais amplos, nós podemos pensar nas ordens da criação, que são instituições criadas por Deus
para a organização da vida humana em sociedade. Ou seja, que seriam basicamente o governo, o trabalho e a família. Governo, trabalho e família. Biblicamente, essas instituições sociais são parte da intenção original do Criador, conforme nós lemos nos relatos de Gênesis 1 e 2 antes da queda. Por exemplo, Gênesis 1, 27 e 28, nós não vamos ler agora, Deus cria a família. Criou o Senhor, o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, e disse, sede fecundos. Depois no capítulo 2 vai falar, por isso deixa o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deus cria a família, mas Deus também cria o governo. Quando Deus diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Deus cria o governo, e Deus também cria o trabalho, porque Deus mandou o homem fazer o que no jardim? Cultivar. Então, agora, se você prestar atenção, são estes assuntos que o apóstolo Pedro vai explanar nos próximos versos. Hoje, nós falamos sobre o governo civil. Semana que vem, ele vai falar do servo para com os seus senhores, trabalho. E depois, ele vai falar no âmbito familiar, quando ele diz, começa no capítulo 3, no versículo 1, já começa dizendo, mulheres, sede vós submissas a vossos maridos. Então, ele está falando aqui de 3 instituições criadas por Deus, que nós devemos nos submeter. Agora, por que nós devemos nos submeter? O texto diz, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Os cristãos, eles obedecem às autoridades constituídas, porque eles desejam honrar ao Senhor. Eles honram ao Senhor. Embora sejamos cidadãos dos céus, os cristãos, eles devem viver como cidadãos obedientes aqui neste mundo. A obediência do cristão às autoridades vem primeiro em obediência à autoridade que está acima de todas, o nosso Deus. Entender o que é submissão, entender que ela é uma obediência voluntária, eu creio que desfaz muitos nós que estão nas nossas mentes, na mente da sociedade e da mente de muito cristão, porque muito cristão dá a entender, quando você fala assim, a mulher tem que ser submissa, isso muita mulher já fala, sai! Nós somos no século 21, nós somos pessoas modernas, mas a Bíblia é eterna. Então, a submissão ali, muita gente tem uma ideia de que submissão é algo cego. É algo, mas é algo voluntário. E quando nós obedecemos, nós submetemos no Senhor. Submetei sujeitem-se é diferente de obedecei, que é outra palavra. É algo voluntário. E eu pergunto para você, qual é o seu entendimento de submissão? Isso daqui vai trazer aplicação em outras áreas também. Qual o seu entendimento de submissão? E hoje nós vamos ver sobre o cristão e o governo, que é o nosso segundo ponto. Porque ele vai dizer o seguinte, por causa do Senhor, sujeitem-se às autoridades constituídas entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Talvez as palavras de Pedro aqui, elas cairiam como uma bomba diante daqueles irmãos, daqueles crentes. Por quê? Porque Nero era o imperador de Roma. Nero era o imperador de Roma. E ele está dizendo o seguinte, para que eles sujeitem-se, seja ao rei, à autoridade suprema, aos governantes por ele enviados, ou seja, para aquelas pessoas, Nero era muito difícil, Nero nem gostava de cristãos. Lembrem-se que na mesma época, Nero botou fogo em Roma, e botou a culpa nos cristãos. Nero, muitos deles estavam sendo perseguidos pelo governo, e de repente chega o apóstolo Pedro e fala assim, sujeitem-se. Talvez cairia como uma bomba na mão deles, e mesmo assim,
o apóstolo reconhece Nero como um soberano e exorta os cristãos a honrá-lo. Alguns anos depois, o reinado de Nero não foi muito tempo, alguns anos depois, o próprio apóstolo Pedro morreu quando Nero reinava. Deus, Ele espera que os cristãos se sujeitem, até mesmo a autoridades humanas que não são crentes e nem muitas vezes corretas. Difícil isso para nós. Difícil. Qual é a extensão da submissão? Pedro, ele cita aqui reis e governadores. No sistema romano, Nero era um imperador. É como se ele fosse o rei. E havia debaixo dele governadores que eram por ele enviados a outras regiões. O Novo Testamento cita alguns governadores, por exemplo, Pilatos, Félix e Festo. E com certeza, os governadores que eram enviados por ele também tinham debaixo de suas autoridades outros a quem o povo deveria se submeter, por exemplo, soldados, juízes, ou seja, era enviado por ele. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que não importa o sistema de governo, seja reis, seja isso, seja aquilo, não importa. Os cristãos devem viver em obediência a toda a instituição de ordem civil e social na terra. Mas aí vem uma grande pergunta: mas e se eu não concordo com o meu governador? E se eu não concordo com aquele que está lá? Olha o que diz lá em Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Ou seja, a autoridade por trás de todo o governo na terra é Deus. Isso não significa que Deus aprova tudo que os governantes fazem, pois Ele odeia o pecado onde quer que ele seja encontrado. No entanto, essa frase não é minha, se eu não me engano é do Sproul. Ele vai dizer o seguinte: há uma coisa pior do que estar sob um governo ruim, é não estar sob nenhum governo onde reina a anarquia. Calvino? Anarquia também não é a resposta. Absolutamente, queridos, ninguém chega a um cargo político sem que Deus, de alguma forma, esteja no controle para realizar os seus objetivos como soberano. Lá em Daniel, capítulo 4, versículo 17, diz assim: o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, olha só, e os dá a quem quer. Quem reinava, quando Daniel escreveu isso aqui, reinava Nabucodonosor na Babilônia. Então essa submissão deve ser cega? Não. Não, porque quando um governo tenta forçar o cristão a fazer o que é contrário à lei de Deus, aquilo que está explicitamente declarada, o cristão ele deve se recusar a se submeter. Um exemplo, quando Pedro e os apóstolos estavam pregando e as autoridades pedissem que eles não falassem mais sobre Jesus, olha a resposta de Pedro e dos apóstolos, lá em Atos 5:29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles estavam desobedecendo, neste caso, às autoridades. Quando Faraó, como maior autoridade, talvez do mundo, pediu para que as parteiras matassem as crianças, os meninos na hora que eles nascessem, uma espécie de aborto na hora do nascimento, elas disseram não, elas obedeceram a Deus, e Deus as honrou. Então quando o governo pede para fazermos algo que vai contra a palavra de Deus explicitamente, a nossa resposta é não. Agora, qual que é o propósito do governo? O texto aqui diz: punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte:
A autoridade é instituída por Deus com um duplo propósito: promover o bem e coibir o mal. O Estado, com suas ordens e leis, é um ministro de Deus competente para promover a justiça social e o bem geral da sociedade. Ao mesmo tempo, é investido de autoridade para refrear o mal, punindo os culpados. Então, o Estado, o governo, ele precisa manter a ordem criada de Deus. Governo é uma criação de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. O governo é uma criação. O governo, muitos vão dizer que ele é um meio de graça de Deus ao homem, porque sem governo a vida seria um caos. Imagine se não tivesse semáforo aqui nessa rua. Como que os carros andariam aqui? Nós precisamos de semáforo. Imagina se não tivesse radares. Por causa dos radares, as pessoas vão correr menos e não vão colocar a vida de outras pessoas em perigo. Então, as leis, o governo, ela nos protege. Olha só o que diz, Paulo vai dizer algo parecido lá em Romanos 13, versículo 3 e versículo 4. Ele diz assim: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Olha só o que fala do governo. Pois é serva de Deus para o seu bem. É serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ou seja, a punição que vem do governo vem como serva de Deus. E é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O governo foi criado por Deus e nos dado como uma forma de manter a ordem na sua criação. Logo, nós devemos nos submeter às autoridades civis, mesmo quando eu discordo de muitas de suas ideias. Inclusive, muitos cristãos, estão, infelizmente, decepcionados com os governos e têm buscado a anarquia, ou se alimentado de uma amargura diante daqueles que governam o nosso país. E eu pergunto, onde você tem estado nisso tudo? Como que está o seu coração diante das autoridades instituídas por Deus? Terceira lição. Qual a razão para a submissão? Versículo 15 diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. É vontade de Deus que os cristãos pratiquem o bem, se submetendo às autoridades. Precisamos praticar o bem, precisamos viver o evangelho nessa sociedade, e mesmo que pessoas ignorantes com respeito à nossa fé e com respeito aos princípios da palavra de Deus se levantem contra nós, a palavra diz que o nosso testemunho em algum momento vai silenciar essas pessoas. O nosso testemunho. Quando Israel foi para a Babilônia, eles eram estrangeiros naquela terra. O povo de lá era pagão. Deus não tiraria Israel de lá em menos de 70 anos. O povo queria ir embora. Aqui na nossa terra. Eles eram peregrinos na Babilônia. Deus chama o profeta Jeremias e manda o profeta dizer isso para o povo. Olha Jeremias 29, versículo 7. O que ele diz? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Nós também somos exilados aqui neste mundo, é o que nós estamos aprendendo. Nós somos peregrinos aqui, nós somos estrangeiros, e o nosso exílio aqui neste mundo, ele vai durar até a volta de Cristo. Por isso deveríamos ser os melhores cidadãos aqui nessa terra. Submissão é um método de Deus
de silenciar a ignorante oposição ao Evangelho. É engraçado, alguns versículos anteriores nós vimos que nós precisamos manter a nossa postura correta diante da palavra de Deus, diante dos incrédulos. E agora Pedro está batendo aqui dizendo o seguinte, que mesmo diante daqueles que são ignorantes com respeito à nossa fé, nós precisamos ser submissos. E ele vai dizer que nós somos livres, né? O motivo, a razão para a submissão, é que nós somos livres, porém somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Olha só, versículo 16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Como aqueles cristãos a quem Pedro escreve poderiam ser livres? Muitos deles eram escravos, e todos eles estavam sob o jugo de Nero. Como que eles eram livres? Ou seja, eles eram livres internamente, mas não externamente. Eles eram livres aos olhos de Deus, livres do pecado, livres da morte. E agora eles faziam parte de um novo reino. E isso poderia trazer afirmações do tipo assim: eu não preciso servir a um tirano ou a um governo do qual eu discordo. Poderia surgir esse tipo de afirmação. Então Pedro diz: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viver em uma sociedade sem obediência às autoridades é fazer o mal. É fazer o mal. Quando o cristão usa a sua liberdade para buscar os seus próprios interesses, ele deixa de obedecer à lei do amor, e na realidade ele deixa também de obedecer a Deus. Aqui teria muita implicação prática. Como que eu vivo na minha sociedade? Por exemplo, se eu sonego os meus impostos, eu estou deixando de fazer o bem. Ah, mas o governo rouba. Perguntaram a mesma coisa para Jesus, e ele disse o quê? Dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Pedro admoesta os crentes a continuarem sendo servos fiéis de Deus. Ele diz: vivam como servos de Deus. Vivam. Deus nos salvou em Cristo, nós somos livres do pecado, mas Ele não nos libertou para nós fazermos o que nós quisermos, mas para fazer o que lhe agrada. Os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos se resumem da seguinte maneira: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O povo a quem Pedro escreveu estava vivendo sob pressão do governo. Israel, quando foi para a Babilônia, também não estava na sua terra, estava diante de um povo pagão e também de opressão. E a nossa posição diante de uma sociedade pagã ou de péssimos governantes é usarmos a nossa liberdade para fazermos o bem, fazendo o possível para mantermos a ordem, não causando mal a ninguém e honrando as autoridades. Quarta e última lição: a aplicação da submissão. Tratem a todos, versículo 17, com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Por fim, a gente tem aqui uma série de exortações curtas que sintetizam a conduta do cristão na direção de todos os seus relacionamentos e as autoridades que ele tem. E ele vai dizer o seguinte: trate a todos com respeito. Os cristãos devem valorizar e respeitar todos os homens, porque eles são criaturas feitas à imagem de Deus. Todas as pessoas devem ser honradas, e se discordarmos delas, que seja feito com respeito. Aqui é algo que o Brasil está sofrendo totalmente diante dessa política que nós estamos passando. Quem é do A xinga o do B, e quem é do B xinga o do A. E são palavras baixas. E como é vergonhoso ver isso na internet.
É muito vergonhoso ver o desrespeito que tem acontecido. Segundo, amem os irmãos. Embora todos os homens devam ser tratados com respeito, nós cristãos devemos mostrar uma afeição e cuidado pelos irmãos em Cristo. Isso é testemunho. Porque Jesus vai dizer lá em João 13, 34 e 35, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Continua. Temam a Deus. Como cristãos devemos reverenciar a Deus, colocando no centro de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano na ordem moral do universo. Se Ele é o Senhor soberano na ordem moral do universo, tudo o que eu faço, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E honre o Rei. Aqueles que respeitam a todos, que amam a irmandade e temem a Deus, eles também honram ao Rei. Aqueles irmãos a quem Pedro escreveu, eles deveriam respeitar o imperador que era Nero, que era um tirano cruel e insano. Pedro está pedindo para eles respeitarem Nero. Eles provavelmente estavam cheios de amargura, ressentimento e hostilidade para com o governo romano e Nero em particular, mas a palavra diz que eles deveriam honrar o rei. E quando eu olho para um quadro desse, e quando eu olho para a nossa nação, eu creio que nós precisamos orar por graça, para sermos obedientes às nossas autoridades e pedir que Deus remova dos nossos corações a amargura por causa das coisas mal feitas pelos nossos governantes. Não significa que eu vou concordar com eles, não significa que eu vou aceitar, mas não ficar xingando, não ficar batendo boca, não ficar indo para a internet, xingando, colocando, fazendo piadinha, postando piadinha. Isso é mau testemunho e não vai trazer ninguém para Cristo. Como tem crente que faz isso? Eu creio que muitos de nós estamos desgastados com política. Mas a mensagem das Escrituras, ela nos faz pensar um pouco em como nós temos agido como cidadãos, com respeito às nossas autoridades. Isso nos leva a algumas questões práticas, para terminarmos. Primeiro, nós precisamos nos submeter voluntariamente, não às cegas, mas cooperando com as nossas autoridades, e devemos fazer isso no Senhor. Segundo, talvez muitos de nós não concordem com os atuais governantes da nação e nem com os próximos que virão. Mesmo assim devemos honrá-los, porque eles foram colocados ali pelo Senhor. Não adianta pensar, não foi Deus que foi. Foi. A Bíblia diz. Terceiro, precisamos nos lembrar que a anarquia ou a amargura não são respostas contra os governantes. Nunca foram. Deus criou o governo. Quarto, submissão é vontade de Deus, e quando nos submetemos, fazendo o bem, isso será bom testemunho e silenciará os ignorantes com respeito à nossa fé. Quinto, só não obedeceremos às autoridades quando isso fere de maneira clara os princípios das Escrituras. Porém, devemos fazer isso com muita sabedoria, não com um espírito de amargura ou de deboche. Lembra de Daniel? Quando algumas coisas feriam os princípios da palavra de Deus, Daniel e seus amigos foram sábios. Nós devemos fazer isso com sabedoria. Trate a todos com respeito, mesmo que discorde de você. Mesmo que discorde. Trate os irmãos com amor. E eu vou dizer para vocês, aqui
E aí dentro da sua casa, aonde você está, existem pessoas com posições políticas diferentes. E muita diferença. Trate com amor. Sem deboche. Sem xingar. Sem usar apelidos. Sem ir para a internet. Sem bater boca. Sem ringar no WhatsApp por causa de política. Eu vou dizer, e bato na tecla, isso não vai trazer ninguém para Jesus. Isso é mau testemunho. Faça tudo isso temendo a Deus. E eu gostaria de terminar com um versículo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz para nós. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar por todos aqueles que estão acima de nós em autoridade. E olha o que o texto diz: para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Eu acho que a igreja tem orado pouco e discutido mais. Mas a partir do momento que a igreja orar mais e discutir menos, aí sim, eu olho para aquele versículo que diz: se meu povo, que se clama pelo meu nome, me buscar, se arrepender, comece arrependendo dos seus pecados, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, virei até ele, sararei a sua terra. Nós precisamos que Deus nos visite. Nós precisamos de uma visita de Deus. E é por isso que, olhando para esse texto, irmãos, não tinha como eu pular. Não tinha como eu falar, olha, não vou falar de política. Mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, eu te agradeço pela tua palavra, que fala as nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a viver, a nos submetermos às autoridades que o Senhor colocou acima de nós. A fazermos isso voluntariamente no Senhor, ó Deus, contribuindo para o crescimento, e aqui em específico com a nossa nação, ó Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo, ó Deus. Pai, nos perdoa, porque nós temos pecado contra o Senhor. Nós não temos dado bom testemunho, nós temos orado pouco, nós temos buscado pouco a Tua face, e eu clamo que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos fazendo o bem, cumprindo o nosso papel de bons cidadãos, ó Deus, exaltando o Teu nome, ó Pai. Clamamos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, e que possamos ser darmos um bom testemunho para aqueles que são de fora. E visita-nos, ó Deus, para sarar esta terra, sarar esta nação, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro.